Boa tarde a todos. Agora sim. Nós agora vamos assistir a palestra da professora Roseli de Deus Lopes, na qual ela vai explicar um pouco da experiência da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a FEBRAS. E eu vou rapidamente, não vou tomar muito tempo, falar um pouco do currículo da professora. Não vou me estender muito, o currículo é enorme. Eu pincelei alguns pontos que eu considerei importantes. A professora Roseli faz parte do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da USP e ela criou e coordenou a FEBRAS, que é uma feira que se tornou referência em movimento de ciência jovem. A professora Roseli é pesquisadora também do Núcleo de Aprendizagem, Trabalho e Entretenimento, NAT, e faz parte do trabalho de projeto Um Computador por Aluno. E eu acho que será uma palestra muito interessante, está no sentido da semana de popularizar e democratizar a ciência. Estou ansioso para assisti-la e ouvi-la. Muito obrigada, André. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Queria agradecer à Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui do Estado do Maranhão. E fiquei muito feliz de ver todo esse movimento aqui, essa programação incrível, né, durante a semana toda, cheia de professores, cheia de alunos, do público em geral visitando aqui. Então, parabéns para vocês pelo trabalho que vocês estão realizando aqui. Né? Muito bom. E obrigada mais uma vez pelo convite. Quem já ouviu falar antes, né, de estar aqui, da FEBRAS, levanta a mão só para eu ter uma ideia, por favor. Quem já foi na FEBRAS? Como não foram ainda? Então, vocês já estão convidados todo ano em março, se Deus quiser, apesar da crise, nós vamos continuar realizando, se Deus quiser, por muito tempo, essa feira, Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. A gente realiza essa feira no meio da cidade universitária, né, lá em São Paulo, na Universidade de São Paulo, com o objetivo de receber estudantes e professores do Brasil inteiro. Então, vocês já estão convidados, estou convidando agora no começo e vou convidar de novo no final da minha fala. Então, em março, coloquem já na agenda de vocês, entrem no nosso site para ver a programação completa, em que dias que acontece. Então, mesmo que vocês ainda não sejam orientadores de projetos finalistas, ou não forem, para quem é mais jovem, não forem estudantes finalistas na nossa feira, vocês já estão convidados para visitar. Mas a gente quer que, na sequência, vocês possam ser ou professores ou estudantes finalistas na FEBRAS, né, que vocês possam participar de outras formas conosco. A minha fala aqui é para falar um pouquinho para vocês qual que é o papel desse tipo de feiras de ciências, porque quando eu era pequenininha eu participei de algumas feiras de ciências na minha escola, quando eu era pequena. Naquela época havia um movimento de feiras de ciências nas escolas, só que esse movimento morreu. Só que as feiras de ciências daquela época eram um pouquinho diferentes do que a gente consegue fazer hoje, né? Porque o mundo mudou um pouquinho. Ou mudou muito? Vocês acham? Eu sou super jovem, né? Mas mesmo assim, desde o tempo que eu era pequena para agora, muita coisa mudou. Então, eu vou falar muito rapidamente de qual que é o contexto atual que a gente tem. Depois a gente vai ter um tempão aí que vocês quiserem fazer perguntas, a gente pode estar discutindo, mas eu vou falar de uma forma bem rápida qual que é o contexto atual, qual é esse mundo de hoje que a gente vive. Depois vou comentar, então, sobre a questão dessas novas práticas que são possíveis hoje, muito mais possíveis do que elas já eram antigamente, né, nas escolas, e que envolvem essa questão aí das feiras investigativas. Vou falar um pouco para vocês sobre o que é a plataforma APSE, que é uma plataforma que a gente criou para poder apoiar o professor e apoiar o aluno quando ele se interessa, né, por participar desse tipo de atividade, introduzindo isso na escola. Vou falar para vocês o que é a FEBRAS e por que a gente criou a FEBRAS, tá? E depois algumas conclusões aí rápidas. Bom, contexto atual. Acho que o mundo e as pessoas mudaram. Né? Quando a gente fala com uma criança hoje, fala assim, nossa, mas quando eu era pequena, eu não era exatamente assim. Né? Então, mudou muito e está mudando muito rapidamente. Eu sempre uso essas duas figuras, quer dizer, o homem está no planeta porque ele aprendeu a transmitir informações de uma geração para outra. Né? Ele foi se comunicando, aprendeu a se comunicar oralmente, aprendeu a fazer desenhos, fazer esquemas, a escrever e transmitir o seu conhecimento de geração para geração. Se ele não conseguisse fazer isso e não conseguisse desenvolver estratégias e desenvolver tecnologias, ele não estaria mais no planeta, né? Porque a gente é bem frágil. Se a gente não tivesse essa capacidade, né, de
de estar cada vez mais evoluindo, a gente não estaria aqui. E a criançada de hoje tem algumas tecnologias que às vezes nem são muito intuitivas, né? Quer dizer, a gente às vezes para usar o celular a gente precisa assistir lá o vídeo tutorial, ou ler um manual para a gente conseguir usar toda a potencialidade do celular, e a criançada hoje pega, né? E até eu falo, eu tenho doutorado em engenharia elétrica, mas quando eu tenho alguma dúvida em alguma coisa, eu vou perguntar para os meus filhos. Por quê? Porque eles têm tempo para explorar, eles não têm medo, né, de fazer certo, de fazer errado. Né? Então, assim, apesar de às vezes as tecnologias não serem tão desenvolvidas quanto poderiam, elas ainda são, a interface é ruim, etc., mas eles dão um jeito, eles descobrem muito rápido. Por quê? Eles têm tempo, têm curiosidade. Toda criança nasce cientista, né? Porque ele aprende a fazer um monte de coisas sem que você fique ali do lado ensinando para ele. Ele aprende por observação e repetição. Vocês já viram quando uma criança, de repente, consegue subir um degrau? O que ele faz? Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, porque ele acha o máximo que ele conseguiu. Né? Então, essa capacidade de observar, de repetir, de ir aprimorando, a criança nasce com isso. Depois que ela entra na escola, ou dependendo da família em que ela está inserida, às vezes ela começa a ficar mais lenta nesse processo, né? Porque você começa a falar, não é assim, não faz. Né? Então, a gente tem mania, às vezes, de fazer com que as crianças sejam menos criativas do que elas podiam ser. Né? Porque a gente fala assim, não, você não pode, agora não pode, não, isso você não sabe. Aí ela começa a acreditar nisso e ela vai ficando menos criativa. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, que a gente tem que estimular muito a pergunta, porque as coisas não são óbvias. Muitas coisas que a gente aprende na escola, que dizem para a gente na escola, elas não são nada óbvias. E às vezes a gente fala assim, não, é assim, responde na prova. Ele responde na prova, mas como aquilo não é óbvio, ele não vai aprender. 3 meses depois ele não vai mais lembrar. Então, ou a gente estimula a curiosidade para que ele consiga, né, perceber como é que é esse processo de aprender, ou ele até pode passar numa prova ali 3 meses depois, mas aquilo não vai ser significativo, não vai fazer parte da vida, ele não vai aprender de verdade. Como é que está o país? Né? Como é que está o Brasil? Esse país maravilhoso, apesar de algumas turbulências, né? Então, como é que está o nosso país? Se a gente for olhar, está um pouco pequeno ali, mas a gente tem, em verde, é o produto interno bruto, né? Uma medida de riqueza que o país gera. Né? Então, em verde, ali em cima é a União Europeia, Estados Unidos, China, Japão, assim por diante. A gente tem o Brasil aqui. Né? Então, o Brasil está aí entre os 10 que estão com um PIB razoável. Mas se a gente for olhar, olha, a nossa população, 200 e tantos milhões de habitantes. Quantos milhões de habitantes tem nos Estados Unidos? Uns 300 milhões. Então, eles não são tão maiores assim do que a gente em termos de população. Mas se a gente for ver o tamanho do nosso verde, o tamanho do verde deles, está bem diferente. Então, assim, são países que estão gerando, né, isso aqui é o percentual de riqueza que é gerado no mundo. Então, a gente vê lá, a barrinha grandona lá da União Europeia, e todos os países da União Europeia juntos, né, conseguem ficar mais ou menos do tamanho dos Estados Unidos, e o Brasil está aqui. Quer dizer, não dá para a gente conseguir fazer tanta coisa quanto a gente gostaria, porque a gente não está gerando a riqueza também. Né? Pode ser até que esse não seja o melhor indicador, mas esse é um indicador que se usa para medir o quanto se gera de riqueza. O que mais a gente tem? Quanto se investe em pesquisa e desenvolvimento, que é aquele P&D. Quanto que esses países investem em pesquisa e desenvolvimento. Então, vocês estão vendo que o laranja dos Estados Unidos é enorme. Né? O percentual investido em pesquisa e desenvolvimento por um país como os Estados Unidos é bem elevado, e não só pelas universidades, é principalmente pelas indústrias, pelas empresas. Elas investem em pesquisa, fazem desenvolvimento para conseguir gerar inovação, para poder gerar riqueza. Então, eu tenho que ter gente qualificada, né, para estar inventando, para estar descobrindo, senão eu não consigo gerar riqueza. A China tem um montão de gente. Né? Se a gente for ver, quantas pessoas tem na China? 1,5 bilhão por aí, né? Então tem muita gente, eles estão conseguindo já gerar muita riqueza, porque eles têm muita gente, né? Pesquisa e desenvolvimento, eles não estão investindo tanto ainda, mas estão aumentando. E em azul a gente viu ali o tamanho da população, né? Então dá para a gente ter uma ideia aí do cenário. Então o que a gente precisa? Se a gente quer gerar mais verde, mais riqueza, a gente precisa investir em talentos. E os talentos estão aonde? Estão com vocês, né, que são professores. Quem que é professor aqui? Levanta a mão. Então, a fonte inesgotável de energia que a gente tem no planeta está onde? Está com vocês, lá na escola. Né? Então, vocês são as pessoas mais importantes que a gente tem no planeta. Que são as pessoas que têm que estar semeando o sonho,
né, melhorando a autoestima dos alunos, para que eles consigam crescer, não só dentro da escola, mas fora da escola, porque a gente aprende em todo lugar. Mas construir essa autoestima, né, ela tem que ser construída em casa, só que nem sempre as pessoas têm essa sorte de em casa também ter alguém que está ajudando na autoestima. Então, o papel do professor, hoje, é muito mais de fazer o aluno acreditar que ele pode, do que ficar transmitindo, né, alguma coisa pronta para esse aluno. O papel do professor é principalmente alguém que está ali do lado acreditando nesse aluno. Mesmo que você, professor, ainda não tenha tido oportunidade de ter, né, uma formação do jeito que você gostaria de ter. Né? Então, a gente está crescendo junto com o nosso aluno. No mundo inteiro, apesar dos países que são mais desenvolvidos que a gente já estarem lá na frente, eles continuam se desenvolvendo, o mundo continua girando. Então, o país está desenvolvido e ele vai ficar mais desenvolvido. Tem um monte de problemas para serem resolvidos. Existem um monte de doenças que fazem as pessoas sofrerem, né? Fazem elas morrerem mais cedo do que elas poderiam. E uma série de problemas que a gente tem no planeta inteiro, problemas sociais, quer dizer, a humanidade continua aí se matando por bobagem. Então, a gente tem uma série de problemas para resolver. Os países desenvolvidos investem muito em pesquisa e desenvolvimento para resolver problemas. E a gente também tem que fazer isso. Isso faz com que a gente tenha uma demanda cada vez maior em todos os países por pessoas que queiram trabalhar nas mais diversas áreas do conhecimento, gerando conhecimento científico, gerando conhecimento tecnológico, aplicando esse conhecimento para resolver problemas. Se a gente for olhar, cada 1.000 trabalhadores, quantos profissionais em pesquisa e desenvolvimento a gente tem? Nos Estados Unidos, é em torno de 9,4. Então, para cada 1.000 trabalhadores que você tem lá na Força de Trabalho nos Estados Unidos, 9,4, né, se dedicam a atividades de pesquisa científica, pesquisa tecnológica. Na Coreia do Sul, que é um país que aí nos últimos 30 anos deu um salto incrível porque colocou a educação como prioridade absoluta. Né? Então, vocês têm que ler. É um país diferente. Eu acho que a gente não pode pensar que a gente vai ter as mesmas soluções que a Coreia do Sul. Né? A política é diferente, então o arranjo do Estado é diferente, mas o que é verdade lá é que se colocou a educação como prioridade absoluta. Investimento contínuo, né, em todos os níveis de educação. Eles estão já com cifras aí de 9,2, é um país menor, deve ter uns 50 milhões de habitantes, mas eles estão conseguindo ter essa proporcionalidade parecida com os americanos, né, de 9,2 profissionais aí dedicados à pesquisa e desenvolvimento. Na China, eles têm bem menos, mas eles têm muita gente. Então, se vocês forem em números absolutos, eles estão com um número de pessoas em pesquisa e desenvolvimento mais ou menos como dos Estados Unidos atualmente. Por isso que eles estão conseguindo também dar uma virada. Né? Alguns anos atrás, quando o Japão começou a avançar muito na área de eletrônica, começou a fazer produtos eletrônicos, no começo os Estados Unidos eram muito mais avançados do que ele no desenvolvimento na área de eletrônica. Aí os japoneses começaram a entrar no circuito. Quando eles começaram a fazer os primeiros produtos, o pessoal falava assim, isso aqui não é bom, é feito no Japão. Depois, nossa, é feito no Japão. Hoje, quando a gente fala de eletrônica, robótica, etc., Japão, para a gente, né, é um espetáculo. Né? Então, o começo, mas depois você aprende e passa na frente. A China também está aprendendo. Né? A gente tem, às vezes, algumas coisas que a gente fala assim, isso aqui não presta, é feito na China. Mas já tem muita coisa muito boa feita na China. Por quê? Porque isso é uma política de estar aprendendo. Eles vêm aqui, por exemplo, lá em São Paulo, eles contrataram um monte de gente da indústria calçadista, levaram todo mundo lá para a China. Depois que eles aprenderam, eles falaram para os caras que eles podiam voltar. Né? Então, a gente aprende e evolui, por diversas razões. No Brasil, a gente está aí com uma taxa de 1,13. Esse número é muito baixo, né, para a gente conseguir resolver os nossos problemas e para a gente poder participar desse ecossistema de desenvolvimento internacional. Então, a gente não pode perder nenhum talento, nenhum. Às vezes uma criança está lá no cantinho, na sala de aula de vocês, que fala assim, nossa, nem sei para que é essa criança aqui, né, que caminho que ela vai seguir. Às vezes aquela criança, se você estimular, vai ser uma pessoa que vai curar, né, uma doença da sua família. Então você está desperdiçando aquele talento se você não acreditar nele. Né? Porque qualquer criança pode fazer o que quiser. Né? Assim, as oportunidades são imensas. E um país que não der todas as oportunidades que pode dar na educação para que as pessoas sigam caminhos diferentes, está desperdiçando, né, todo esse potencial
de desenvolvimento. Então, por isso que a educação básica ela é absolutamente fundamental para a gente conseguir avançar. Se vocês forem olhar mais detalhadamente, por exemplo, os indicadores, os investimentos do Japão. No Japão, mesmo quem não vai para o ensino superior, tem uma formação, né, muito importante. Ele consegue participar, né, dessa produção de riqueza no Japão, mesmo que ele não tenha nível superior. Então, a educação básica ela é muito, muito, muito importante. Às vezes, com um curso técnico, você consegue produzir muito. Né? Então, não é necessário. Claro que é importante também que você possa ter acesso ao ensino superior. Mas o que faz o país dar um salto, existem países, por exemplo, se você olhar a Rússia tem, em termos percentuais, mais gente com ensino superior, né, do que o Japão. No entanto, se você for olhar em termos de desenvolvimento, o Japão acaba superando, porque o que importa é a qualidade dessa educação, não é a quantidade de pessoas que conseguiram fazer, né, um determinado nível de educação. Como é que está a educação no Brasil? Não vou me estender demais, mas só um dado aqui. Vocês já ouviram falar do PISA? Então, o PISA é um exame que permite a gente tentar comparar como é que está a nossa educação básica com outros países. Não faz muito tempo que o Brasil entrou, né, para participar do PISA. Ela ainda não é, o Brasil não é parte ainda da OCDE, que é essa organização que reúne vários países, mas ela é um país convidado a participar. Então, uma das avaliações que é feita por essa entidade é o PISA, que olha como é que alunos de 15 anos estão se desempenhando na língua materna. Então, eles têm uma prova de língua materna, cada um na sua língua. Tem uma prova de matemática, então PISA em matemática, e tem o PISA de ciências. Uma diferença que a gente tem que tomar cuidado quando a gente olha os dados do PISA é que eles pegam jovens de 15 anos. E no Brasil, às vezes comparado com outros países, a gente tem, às vezes, alunos de 15 anos que estão em séries muito diferentes. Então, ele não pega alguém que está, sei lá, no primeiro ano do ensino médio. Eles pegam quem tem 15 anos. Então, você pode ter alguém aqui no Brasil, 15 anos, que, sei lá, ainda está na 5ª série. Né? Então, eles fazem uma amostragem, chamam alguns jovens de 15 anos e fazem. Mas, de qualquer forma, tirando esse detalhe, o que a gente consegue ver aqui? Quando você olha o verdinho do Brasil, eu tenho uma quantidade muito maior aqui, né, acima de 30%, perto do nível 1. É o nível mais baixo aqui do PISA. E aí vai caindo, né? Quase ninguém ali no nível 5 e no nível 6. Quando a gente olha a Coreia, que é o primeiro lá que está em azul, a gente vê que tem alguns aqui no nível 1, né? Tem muitos lá no nível 3, nível 4, e eles também têm, né, alguns ali nível 5, nível 6. Quando a gente pega a América Latina, quem mais que está ali? A média dos países todos que participam do PISA, você vê uma curva aqui intermediária. Né? Mas o que está muito ruim? O Brasil e a América Latina estão aqui. Né? Então, se a gente não gera riqueza, uma das razões é porque a gente não está olhando direito para a educação básica. E o que significa estar mais para cá ou mais para lá? Se vocês forem olhar o tipo de prova, o Enem é muito inspirado no tipo de prova que é feito no PISA. Que a ideia é que você não saiba um montão de coisas decoradas, mas que você consiga ler um texto. E se você conseguir ler o texto, conseguir também interpretar uma linguagem matemática, você vai conseguir responder as perguntas. Então, não precisa de muita coisa decorada, né? Mas de você ter competências para conseguir interpretar alguma coisa que te é trazido. Então, o que a gente acaba vendo é que quem fica aqui sabe coisas sobre ciências, porque já ouviu falar, vai conseguir responder lá, né? Algumas perguntinhas muito básicas. Tipo aquela coisa assim, tem um texto lá no livro, e aí você faz uma pergunta igualzinha que está escrito no livro. Né? Até o cara volta ali umas páginas para poder copiar e responder igualzinho. Então, eu sei responder perguntas sobre ciências. Mas quem está para lá, ele sabe ciências ao ponto de ser capaz de aplicar conceitos em diferentes situações. Né? A gente aqui, às vezes, eu tive aula de física no ensino médio, mas a minha bicicleta quebrou e eu não sei aplicar a física que eu vi na escola para consertar a minha bicicleta. Tá? Então, isso é extremamente importante. Às vezes aqui, seja na escola pública, seja na escola privada, a gente acaba focando muito em quantidade de informação que você vai jogando em cima do aluno, né? Do que do aluno aprender a descobrir, aprender a ser curioso. Né? Porque ele pode estar trabalhando com uma quantidade de conteúdos menor, mas se ele descobrir como é que eu aprendo e aprender a fazer boas perguntas, hoje em dia o mundo mudou muito.
Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas provavelmente aconteceu. Quando eu era pequena, eu ainda era muito mais curiosa do que eu sou hoje, né? Então, às vezes, eu perguntava uma coisa no meio de uma aula que, bom, às vezes tinha a ver com a aula, às vezes não tinha tanto a ver com a aula. Aí o professor falava assim, isso aqui a gente vai ver na semana que vem. Então, segura a sua pergunta aí. O que acontecia? Estou esperando essa semana que vem até hoje, né? Porque se era alguma coisa que o professor não sabia, não tinha Wikipedia, não tinha alguma outra coisa, você pergunta, o cara esquece e essa semana nunca vem. Então, antigamente, quando uma criança tinha uma dúvida, ou ela conseguia responder ali com a família, né? Ou então, quando tem aquelas crianças também, até com os meus filhos, né, que eu incentivava a pergunta, só que chegava uma hora que, quando eles me perguntavam, mas por que isso? Por que isso? Não, filho, pelo amor de Deus, que Deus quis, chega. Chega uma hora que você tem que fazer janta agora, né? Então, assim, hoje em dia, quando as crianças aprendem a fazer boas perguntas, o que eles fazem? O que eles fazem? Vão no Google, vão em outras alternativas além do Google, que também eles aprendem bem rápido. Então, hoje, quando as crianças são estimuladas a trabalhar com segurança, né, a tomar cuidado com os perigos que existem na rua e que existem na internet, né, então ela é bem orientada, ela tem uma boa pergunta, ela vai em busca das respostas. Né, ela tem uma outra atitude. Às vezes, a gente até se surpreende com a idade de certas crianças e o que elas conseguem fazer. Né? Mas, é claro, elas precisam ser bem orientadas, principalmente em relação à questão de segurança, né? Não só física, mas emocional. Tá? Então, eu acho que isso aqui é a coisa mais importante da conversa que a gente tem que ter, é conseguir entender o que está acontecendo. Né? Então, o importante não é quantidade de informação, o importante é qualidade de atividades para desenvolver competências. Né? E não é fácil. Por quê? Porque a maioria de nós não foi formado para trabalhar dessa forma. E a gente acaba reproduzindo modelos. O que fizeram com a gente fala que acha que vai dar certo, só que as crianças de hoje são diferentes, o mundo é diferente, cheio de outros estímulos. Então, a gente tem que sempre estar pensando. Outra coisa que é importante, a partir de 2009, o PISA, na prova de língua materna, de avaliação de leitura, eles passaram a incorporar a leitura eletrônica. Ou seja, a desenvoltura que você tem de conseguir achar informação no mundo digital também. Então, não basta só saber ler no livro, mas conseguir ler nesse mundo digital. Tá? E na avaliação de ciências, não só sobre conhecimentos científicos, mas também sobre sistemas tecnológicos. Então, é importante que as pessoas não usem as coisas como caixas pretas. Nossa, eu não sei o que tem lá dentro. Ah, ele é mágico, isso aqui é mágico. É importante, né, ver o que tem dentro, como é que essas coisas funcionam, por que elas funcionam. Porque se a gente não cria pessoas assim, elas só vão ser consumidoras. E às vezes elas não têm nem dinheiro para serem consumidoras, se a gente continuar dessa forma. Né? Então isso é super importante, saber o que tem dentro, perguntar, né? Ver que não é tão complicado quanto às vezes as pessoas querem fazer a gente acreditar. Né? Porque às vezes para quem vende, é interessante que você ache que aquilo é muito difícil. Né? Você vai continuar pagando caro por uma coisa que você podia fazer de um outro jeito diferente. Outra coisa que é importante, tem vários estudos, eu estou citando um aqui, que fala, por exemplo, o pessoal na Europa, os países da Europa se juntaram, né, na comunidade europeia, e eles fazem vários estudos em conjunto. Então, um dos estudos deles, e daquele pessoal lá que faz o PISA, etc., fala de quais são as 8 competências essenciais para a vida, né? E que elas são importantes assim, para a aprendizagem ao longo da vida. Então, eu saber me expressar bem na minha língua materna, escrita, saber ler, saber me comunicar oralmente, comunicação em línguas estrangeiras. O Google Translate já evoluiu bastante. Né? Outro dia eu cheguei em casa, tinha um texto na tela do computador que eu olhei e falei assim, meu Deus, isso não é japonês, se fosse eu também não ia saber ler, né? Não é árabe, não é português, não é inglês, era uma língua estranha. Falei, nossa, mas o que é isso? Né? Aí o que eu fiz? Eu copiei o trecho e fiz o quê? Copiei e joguei no Google Translate. E ele descobre qual é a língua. Né? E traduz mais ou menos ainda. Estava em islandês. Era a letra de uma música que meu filho gostou. E ele queria saber o que o cara estava falando. Então ele tinha procurado na internet a letra. Né? Poxa, eu quando era criancinha queria aprender inglês. E
eu estava na escola pública na época, tinha uma colega minha que estava numa escola particular que o pessoal distribuía as letras de música. Então, para eu poder treinar meu ouvido, eu pegava fita cassete, gravava a música e ficava tentando, né, entender o que estava ali, depois eu ia olhar a letra. Hoje eles fazem tudo isso na internet assim, até em islandês, né? Então, essa questão da comunicação em línguas estrangeiras, enquanto o Google Translate não estiver melhor ainda, a gente precisa se comunicar no mínimo em inglês. Daqui a pouco a gente vai ter que falar também o quê? Mandarim, né? Porque a China... Então, língua estrangeira, no mínimo, é inadmissível que um aluno esteja na educação básica numa escola brasileira, onde a língua inglesa é língua obrigatória na grade, e ele saia do ensino médio falando que ele não sabe nada de inglês. É inadmissível. Assim como é inadmissível que ele saia falando que ele sabe nada de física, de química, de biologia, né? Outra competência básica, a linguagem matemática, né, e conhecimentos básicos, competências básicas em ciência e tecnologia. Tem que ter, não tem como viver no mundo de hoje sem ter conhecimentos mínimos nessa área. Quem é mais velho, a gente não teve a mesma oportunidade, então a gente tem que correr atrás do tempo perdido e acompanhar os tempos também. Mas essa garotada que está vindo aqui tem que acompanhar. Linguagem digital, né, competências nesse mundo digital. Competência de aprender a aprender. Mais importante do que decorar um monte de coisa na escola é eu conseguir aprender como é que, quando eu precisar, eu aprendo alguma coisa. Esse processo de como é que se aprende. Eu não posso sair da educação básica sem conseguir fazer isso, porque na hora que eu tiver qualquer problema na minha vida, se eu sei aprender a aprender, eu vou conseguir me virar, né? Competências sociais e cívicas. A gente vive em sociedade, a gente não vive numa ilha isolada sozinhos, a gente vive em sociedade. Então as pessoas precisam aprender a viver em sociedade. E por isso que a internet não vai substituir a escola. Eu não posso ficar só no mundo digital sozinho lá na minha casa estudando. É muito importante estar no ambiente da escola. Um ambiente que vai ter conflito, vai ter pessoas que pensam de forma diferente, né? Então, como é que eu aprendo a respeitar? Como é que eu aprendo a ouvir e a ser ouvido na escola? Então, isso aqui é extremamente importante, né? Outra coisa que é fundamental também, como competência básica, espírito de iniciativa e empreendedorismo. Não adianta eu ficar reclamando que o país está uma droga. Não adianta. Vou ficar esperando um milagre. Amanhã vai acontecer um milagre. Não, amanhã a gente vai conseguir uma pessoa, né, que vai resolver os problemas de cima para baixo. Não, a gente tem que ver. Se eu quero resolver os problemas, eu tenho que ter iniciativa na escola. A escola não está boa? Poxa, por que a comunidade não se junta para a gente fazer alguma coisa pela escola? Né? Então, essa questão de ter, né, espírito de iniciativa, de empreendedorismo. Empreendedorismo não é só a questão de eu vou montar uma empresa comercial para eu ganhar dinheiro. É empreendedorismo para colocar suas ideias em prática, porque não adianta nada ter ideia. É legal ter ideia, mas se você ficar só na ideia, um monte de gente vai ter a mesma ideia que você, não acontece nada, né? O importante é conseguir colocar, ver que você pode, ou você pode mobilizar outras pessoas junto com você, né? Outra coisa que eles colocam aí como competências essenciais aí, sensibilidade e expressões culturais. Então, essa questão de viver em sociedade, de valorizar, né, o que os outros fazem, né, de ser alguém sensível, né, a diferenças, perceber que isso é uma riqueza. Então, são coisas que fazem parte aqui, é colocado como uma competência aqui essencial, como uma das 8, super importantes. Por causa disso aqui, analisando tudo isso, a gente percebeu que essas estratégias de feiras de ciências vão acabar trabalhando com todas aquelas coisas, né? Antes de passar para as feiras de ciências, uma coisa que é importante é que, por exemplo, no Brasil a gente tem o IDEB, né, que dá aí noção para a gente do que está acontecendo nas escolas. Então, assim, avaliar é importante não para punir nem para premiar, mas é importante para a gente olhar, né? Às vezes você tem o mesmo, por exemplo, você tem 2 municípios que têm o mesmo IDH, sabe o que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Às vezes você pega 2 municípios no Brasil com o mesmo índice de desenvolvimento humano, super baixo. Você vai ver lá a renda per capita, às vezes de R$200, a renda por pessoa naquele município de R$200. E aí, na hora que você vai olhar o IDEB, você tem uma escola num desses municípios que está lá embaixo e uma outra que está lá em cima. Você fala assim, como é que pode? Né? Então, são coisas que esses índices eles são bons para a gente poder olhar isso e falar, mas por quê?
que mesmo num lugar muito pobre, com muita dificuldade, tem escolas que estão tendo um excelente desempenho. Que escola é essa? Eu quero ir lá para olhar. Né? E fazer essas duas escolas conversarem, para elas entenderem o que está acontecendo. Né? Não às vezes ficar olhando, vou olhar o que estão fazendo na Finlândia. Né? A gente não é a Finlândia. É bom olhar o que eles estão fazendo lá, mas a gente não é a Finlândia. Mas se a gente puder trocar experiências de professores diferentes, né, que estão fazendo coisas diferentes no mesmo país, vai fazer com que a gente cresça muito mais rápido, resolva nossos problemas. A gente tem o PISA, que dá essa medida só para alunos ali de 15 anos, né, para a gente tentar ver o que está acontecendo da gente em relação a outros países. A gente tem o Enem. A gente tem outras coisas que estão sendo feitas. Por exemplo, de ciências, a gente tem poucas avaliações ainda. Então, o pessoal tem intensificado muitas avaliações para descobrir como é que está o Brasil em língua portuguesa. Né? Vocês que são professores sabem melhor do que eu. Né? Muitas avaliações para tentar alfabetizar na idade certa, etc. Depois vem à frente que, não, está ruim em matemática também. Então, vamos medir matemática. E agora está na bola da vez das ciências. Estão começando a medir alguma coisa de ciências nas escolas. Para ver o desastre que está. Né? Para a gente tentar correr contra o perdido. Na educação básica, assim, o papel principal é a gente conseguir motivar os nossos alunos a quererem aprender. Né? A gente até brinca, assim, o legal é colocar os nerds na moda. Né? Se eu sou nerd assumida. Né? Quando eu era pequena, às vezes eu achava ruim, né? Porque assim, eu gostava muito de estudar e às vezes não me convidavam para as festas. Eu ficava meio excluída, né? Porque eu gostava de estudar. Que mal tem, né, em gostar de estudar? Só que às vezes a mídia ela coloca as coisas, né, de um jeito que parece, não, legal é ficar só fazendo bagunça. Aí quando o cara percebe, ele está no ensino médio, lá no final do ensino médio, ele ficou só fazendo bagunça e ele não vai conseguir, às vezes, aquilo que ele queria porque ele perdeu muito tempo. Né? Mas no Brasil a gente tem muito disso, de valorizar, às vezes, coisas que não vão fazer com que ele tenha um bom desempenho profissional. Ele vai ter mais dificuldade de se inserir no mercado e se ele tem dificuldade de se inserir no mercado, ele não vai conseguir todas as coisas que ele gostaria para a vida dele. Né? Então, é importante, desde pequenininho, falar que aprender é muito bom e que não é que todo mundo tem que aprender a mesma coisa. Ser diferente é muito bom. Porque se todo mundo quiser ser médico, todo mundo quiser ser engenheiro, vai ser uma droga. Né? A gente precisa de gente que faz coisas diferentes. E a gente tem que valorizar isso na escola, as diferenças. Desenvolver autonomia e aquelas 8 competências, né, que a gente colocou lá atrás. A gente precisa de outros indicadores de desempenho para a gente ver se a gente está conseguindo desenvolver aquelas 8 competências. Esses exames que a gente tem aqui não conseguem dar conta de medir isso. Então, a gente precisa, né, buscar aí, pessoal que é da área de educação, mais estudos que ajudem a gente a verificar se a gente está conseguindo. Às vezes a gente faz isso na intuição. Né? A gente que é professor não tem instrumentos para medir isso, mas fala assim, nossa, esse aluno está curioso. Mas eu não tenho uma prova que mede ali o grau de curiosidade do meu aluno. Eu não tenho uma prova que mede o grau de criatividade. Apesar de já existirem testes de psicologia, você consegue verificar se você fez alguma coisa que teve impacto na criatividade. Existe, mas a gente não usa nas escolas. Alguém usa? Alguém já aplicou um teste na escola que mede se você melhorou a criatividade do seu aluno? Levanta a mão. Ninguém. Aumentou a curiosidade? Levanta a mão. Não? Então, a gente precisa começar a descobrir essas formas. Que melhorou a comunicação oral do meu aluno. Levanta a mão quem já fez alguma avaliação que verificou que o aluno está se comunicando melhor oralmente. Levanta a mão. Ninguém? Oh. E aí na internet? Não sei para quem que eles estão transmitindo. Alguém depois se manifesta. Bom, a gente precisa buscar, então, novas práticas de ensino de ciências que promovam aprendizagem ativa, então o aluno que quer aprender, que quer fazer, que siga uma abordagem investigativa. As respostas não estão prontas. A ciência está sendo construída. Às vezes a gente passa assim 1000 anos acreditando em alguma coisa que teve lá não sei quem que fez uma descoberta científica. Aí alguém aqui 1000 anos depois descobre um equipamento que você vai enxergar um negócio que é muito mais pequenininho do que eles conseguiam ver há 1000 anos atrás. E você descobre, nossa, não era bem assim. Né? Então, a ciência está sempre sendo construída a partir do que a gente vai descobrindo. Então, essa abordagem investigativa de que eu tenho que questionar, porque pode ser que não seja assim. É importante. E, para isso, é importante você utilizar esse tipo de abordagem que é baseado em pesquisa científica, em pesquisa tecnológica. Agora, é claro que se eu estiver falando de uma criança, né, de jardim da infância, ou se eu estiver falando de um aluno mais velho, a complexidade do que eles vão conseguir fazer é diferente. Né? Então, se eu estou com criança de jardim da infância, eu tenho mais é que valorizar as perguntas. Então, a criança fala assim, sei lá,
Eu vi uma apresentação numa feira de ciências outro dia que as crianças estavam pensando no problema da água. Aí eu falei assim, mas por que então a gente não pega, as crianças falando, não eu, né? Os pequenininhos. Por que a gente não pega a água do mar para a gente poder beber? Tem tanta água no mar. Né? Então eles começaram a pensar em técnicas para transformar a água do mar numa água que pudesse ser bebida. Né? Aí veio uma pequenininha e falou assim, eu acho que se pegar o coador de café de papel que tem lá em casa e jogar água, ela vai sair sem o sal. A outra, não, se eu pegar, sei lá, já nem lembro mais, né? Eles são muito mais criativos do que eu e a minha memória também. Né? Então, várias hipóteses. Então, mesmo que ele não seja capaz de implementar um projeto para fazer a purificação da água, valorizar as perguntas e as hipóteses, isso é super importante. Né? Porque se ninguém tivesse dito para a gente que o coador de papel não servia para tirar o sal, a gente também ia achar. Né? E às vezes a gente tem vergonha de falar assim, não sei se dá. Né? Nesse exemplo ou qualquer outro. Então, a gente estimular, e não importa se ele chegou num resultado, não, isso aqui vai ser uma patente, porque ele está totalmente certo, mas ele desenvolveu um projeto, onde ele está desenvolvendo esse raciocínio, né, de como é que eu vou atrás das respostas, que estratégia eu vou verificar para ver se está certo ou não, será que eu vou lá e bebo a água? Não, né? Então a professora está de lado, não vai beber, né? Então, a gente tem que ir desenvolvendo as estratégias de como é que a gente coloca isso em prática em cada faixa etária. As feiras investigativas, para a gente, elas devem ser indutoras, para fazer mudar o que está lá na escola. E o ideal mesmo é que em cada escola a gente pudesse ter feiras de ciências nessa abordagem, para a escola se mostrar para os pais, se mostrar para a sociedade. Não com um monte de crianças, às vezes, decorando alguma coisa e falando bonitinho que nem papagaio. Né? Mas delas falando da descoberta dela, que para ela foi importante. Não importa se ele já chegou num produto ou não, né? Mas ela fala quais são as perguntas que mexem. Porque se a criança tem alguma pergunta que ela quer responder, nossa, ela vai em frente, eles fazem coisas incríveis, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Outra coisa que é importante nessas novas práticas é a gente não se isolar do mundo, porque hoje o professor não precisa estar sozinho. Né? Quem usa Facebook aqui? Levanta a mão. Ok. Quem usa, sei lá, WhatsApp? Ok. Vocês não estão sozinhos o dia inteiro, né? E o que vocês ficam fazendo no Facebook e no WhatsApp? Um monte de bobagem, né? Eu não aguento mais. Eu tenho assim, da família, dos amigos, não sei o que. Eu falo, meu Deus, o pessoal não tem o que fazer. Mas a gente também tem o Facebook, o WhatsApp, não sei o que, dos nerds. Né? Onde a gente, dos professores, né? dos meninos que fazem projetos em feiras de ciência, onde a gente usa esses mesmos instrumentos para quando a gente está num momento de angústia, lá na sala de aula, fala assim, nossa, com essa turma aqui nada funciona, socorro. Né? Então a gente precisa começar a usar essas ferramentas para a gente romper o isolamento, a gente perder a vergonha de falar aquilo que não está dando certo na sala de aula. Tá? Aqui a gente vai dar um exemplo para vocês de uma experiência que a gente tem tido para tentar ajudar um pouquinho dentro da nossa possibilidade, professores e alunos, nesse sentido aqui, de como começar a trabalhar com projetos de verdade na escola. Não é fácil, né? Porque tudo que dá resultado dá trabalho. Então, o começo não é fácil, mas se a gente tem a coragem de começar, chega uma hora que as coisas acontecem e elas vão muito rápido. Né? O começo é difícil. A gente tem esse site aqui, que eu queria que vocês anotassem, porque não vai dar para entrar agora. Mas se vocês esquecerem, o que vocês vão digitar no Google? FEBRACE, vocês não podem esquecer. FEBRACE é Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Tá? Então, nesse site, a gente tem um monte de informações de como é que você pode participar, etc. Tem um monte de informações. Se não tiver bom, vocês escrevem para a gente, dando sugestões para a gente melhorar, por favor. Fala assim, nossa, está confuso, não estou achando o que eu quero, etc. Por favor, escrevam para a gente, dando sugestões. Tem um campo lá para vocês poderem mandar sugestões, para a gente poder estar melhorando. Mas qual é o nosso objetivo com a FEBRACE? Induzir mudanças de práticas no ensino de ciências. Então, a gente não quis fazer uma coisa grande, a gente quis fazer uma coisa do tamanho que dava para fazer, mas que a gente conseguisse aproveitar que a gente está em São Paulo, que a gente está ali do lado de alguns canais de comunicação que acabam conseguindo ter repercussão no Brasil inteiro, né? E que a Universidade de São Paulo é uma universidade que tem credibilidade, então a gente fala assim, não, a gente vai fazer em São Paulo uma coisa de um tamanho grande o suficiente para a gente mostrar a diversidade do Brasil, mas do tamanho que também não seja grande, senão a gente não consegue fazer rápido. Né? Então, com a FEBRACE, a gente tem conseguido conhecer professores e alunos do Brasil inteiro.
né? Porque todo ano a gente abre um processo de seleção e a gente tem um determinado número de vagas para cada estado, onde a gente está conseguindo dar visibilidade ao que está acontecendo em algumas escolas. O que alguns professores e alguns alunos estão sendo capazes de fazer. Porque se eles estão conseguindo, qualquer um vai conseguir, certo? Sim ou não? Ok. Não que eles não sejam bons, eles são excelentes, mas vocês também são, né? O que a gente precisa é se ajudar. Que modalidades de feiras e mostras científicas que existem? É muito comum a gente encontrar, às vezes, escolas que fazem projetos de monografia. Manda os alunos buscarem informações sobre um determinado assunto e os alunos escrevem trabalhos incríveis e algumas escolas fazem apresentação oral desses trabalhos. Então, já existe por aí. Mas o aluno vai olhar o que os outros fizeram em ciência e tecnologia e vai contar sobre isso. Então, essas são interessantes, mas não é dessas que a gente está falando, tá? E existem algumas feiras que são só de divulgação científica, que também são importantes. Porque, às vezes, você pegar uma descoberta lá de um cientista e você conseguir explicar para a sua avó o que aquele cientista fez, explicar para uma criança pequena o que aquele cientista fez, é extremamente importante e é super difícil. Mas a gente já tem feiras desse tipo por aí, tá? As que faltam são as da modalidade investigativa, onde o aluno vai mostrar o que ele inventou, o que ele descobriu. E não pense que isso é impossível. A gente, às vezes, que está mais velho, fala assim, imagina uma criança da educação básica ou menino do ensino médio não vai conseguir. Né? Quem já viu que consegue? Levanta a mão. Então, consegue. A gente já vai ver. Esse material aqui, por favor, passem para alunos e professores, além de vocês, que a gente tem um conjunto de cursos nessa plataforma. Eu quero começar a fazer projetos investigativos e eu não sei por onde começar. A gente tem um curso voltado para isso. Como é que eu começo a fazer um projeto? O que é fazer um projeto de pesquisa, né? Seja ele mais de ciência, seja mais de desenvolvimento tecnológico. E ele está numa linguagem que, se você for professor do Ensino Fundamental 2, por exemplo, você pode falar para o seu aluno fazer o mesmo curso, porque ele vai conseguir entender. A gente já escreveu numa linguagem com vídeos, né, com pessoas de verdade que já fizeram projetos, contando o que é fazer um projeto. Qual a importância de documentar cada etapa, que etapas são essas. Esse material que eu passei para vocês, a gente manda para as escolas que pedem, né, e a gente tenta mandar para as 20 mil escolas de ensino médio, pelo menos, a gente tem mandado esse material por meio das secretarias de educação, que a gente tem aqui um resumo. A gente tem muito mais coisas no site nesse curso, mas aqui a gente tem um resumo de quais são as áreas em que eu posso desenvolver o projeto, quais são as etapas importantes, quais são os documentos importantes. Então, a ideia é que você pendure isso lá na escola, né, para no ano inteiro você olhar e ir seguindo, né, ver a data em que vai acontecer a FEBRAS. Então, usar a FEBRAS como uma provocação para começar a fazer trabalhos e submeter para a FEBRAS. Pode ser que na primeira tentativa você não consiga aprovar um projeto na FEBRAS, mas a FEBRAS tem 100 feiras afiliadas. De repente, você pode mandar para uma feira afiliada e conseguir, né, ter contato com outros alunos, com outros professores. Um outro curso que a gente tem dentro da plataforma Ápice é como é que eu faço uma feira de ciências na escola? Por que é importante fazer uma feira de ciências, né? Será que eu consigo fazer? Preciso fazer uma feira grande? Posso fazer uma feira pequenininha? Né? É importante trazer gente para a escola? Então, a gente tem um curso que é focado nisso, né, para os professores ou para os diretores de escolas que querem começar a fazer feiras. E envolvam também os alunos, porque tem aluno que pode não ter interesse em fazer um projeto de ciências ou um projeto de desenvolvimento tecnológico, mas ele pode ser um excelente organizador de feira. Né? Então, ele tem outras competências, vai poder ajudar a escola a se desenvolver também. Então, aqui, uma dica para vocês, e por favor, passe adiante aí no WhatsApp, no Facebook, ajude a gente a divulgar isso para alunos, para professores, porque esse ano, por exemplo, em 2015, quando a gente recebeu alguns finalistas da FEBRAS, eu fiz questão de passar em alguns, em que fosse a primeira vez que tivesse um aluno daquela escola participando como finalista. E foi lá para ver. E foi incrível, porque alguns que tinham feito o curso, assim, você fala assim, nossa, na primeira participação da escola, os alunos já vinham, né, com uma qualidade ali de trabalho ao longo do ano inteiro, né, com um rigor científico incrível. Plataforma Ápice, a carinha dela é essa daqui. A gente começou no finalzinho de 2013, a gente colocou no ar.
Então, você vê, ela tem essa carinha aqui, você vai entrar, tem vídeos, né? Então tem alguns textos, pouco texto falando das etapas, e muitos vídeos de professores e de alunos falando como é que eles trabalham. Tá? E a gente tem ali os estados, deixa eu ver onde é que está o Maranhão. Cadê o Maranhão, gente? Está aqui. O Maranhão está mal ainda aqui, ok? Vocês vão me ajudar a divulgar no Maranhão? A Bahia deu um salto ali, porque eles chamaram a gente para fazer uma videoconferência para 40 polos, no sábado, das 8 da manhã até as 18. 4 sábados a gente foi com a minha equipe para lá, para a gente falar para professores em 40 polos. Aí eles botaram todos os alunos, os professores fazendo curso. E a Bahia, esse ano, teve, inclusive, 2 estudantes que participaram da FEBRAS, e da FEBRAS foram selecionados para a Feira Internacional, de tamanho engajamento dos professores e dos alunos com esse movimento de Feira de Ciências. O Ceará também já vem há muitos anos já participando da FEBRAS, se destacando, e está participando também da plataforma. Ali tem, bom, Rio Grande do Sul, São Paulo, mas eu tenho certeza que, graças a vocês e os contatos que vocês têm aí na internet, o ano que vem isso aqui vai estar diferente, né? Sim ou não? Ok, trato feito, hein? Como foi criada e por que foi criada a FEBRAS? Gente, que horas são aqui? São 6, ainda tem mais um tempinho. A gente queria um espaço para mostrar os jovens talentos da educação básica, mostrando suas descobertas e suas criações em ciência e tecnologia. Ali tem um exemplo, por exemplo, esse menininho ali é o Guilherme, esqueci a cidade dele agora na Bahia, mas que alguns anos atrás ele participou da FEBRAS. Qual foi o problema que ele identificou que ele queria resolver? Ele morava perto de uma comunidade que colhia amendoim. E um trabalho muito chato era descascar o amendoim, para poder gerar lá o produto que ele queria. Então ele queria fazer uma máquina que ajudasse a descascar o amendoim. Então ele fez uma sequência de protótipos, e ali na feira ele estava demonstrando o protótipo dele e os resultados que ele tinha no relatório de uma máquina para descascar amendoim. Né? E ele foi um dos meninos que foi selecionado na FEBRAS para ir no acampamento científico com a gente na Coreia do Sul. Aquela outra menina agora, ela já está se formando, a Carol. A Caroline, ela é de Minas Gerais. No ano dela, o que ela tinha feito? O problema que ela identificou é que na zona rural, lá em Minas, a água dos rios e dos córregos estava muito contaminada. Normalmente as pessoas só se preocupavam com a água dos rios nos grandes centros urbanos, achando que estava muito contaminada. Mas na zona rural, ela foi lá medir e percebeu que estava muito contaminada. Então, o sistema que ela desenvolveu, usando garrafas PET, usando umas outras coisas, usando energia solar, ela desenvolveu um sistema de baixíssimo custo e todo documentado para que alguém de uma comunidade rural tivesse autonomia para poder fazer, né, para captar a água do rio, limpar essa água para poder usar, né, numa comunidade rural. E depois tinha um outro sistema que ela desenvolveu lá e documentou tudo, de como fazer com que essa água, ao voltar depois de ser utilizada, né, pela comunidade, voltasse mais limpa do que quando eles pegaram do rio. Então, ela documentou tudo isso, ela participou da FEBRAS ela foi para a Feira Internacional. Na Feira Internacional, na principal delas, ela ganhou $10 mil da Google, né, numa feira que a gente levou. E hoje essa menina está terminando engenharia ambiental, está no último ano, e ela já é consultora nessa área de recursos hídricos. Né? Então, uma menina que descobriu o que a apaixonava quando estava ainda na educação básica, fez um projeto, ficou lá, né, 2 anos trabalhando no projeto dela, até que ela conseguiu participar de uma feira como a FEBRAS, e da FEBRAS conseguiu outras oportunidades. Tá? Qual é o nosso objetivo? Atrair estudantes para ciência e tecnologia. Mas não só isso. Né? Porque na hora que um estudante mostra para o outro que ele também é capaz de inventar, é capaz de descobrir, ele faz com que o outro também se interesse. Então, eles são divulgadores de ciência. Engajar professores para a mudança de práticas pedagógicas, porque não tem nada mais prazeroso para um professor, me corrijam se eu estiver enganada, né? Mas não tem nada mais prazeroso para um professor do que a gente ver que o aluno é melhor do que a gente. Né? Que com a nossa ajuda, esse aluno está conseguindo ir mais longe do que a gente, que ele está conseguindo se descobrir, que ele está conseguindo ter sucesso. Né? Então, isso é extremamente importante. Acho que essa é a missão do professor. A gente abrir oportunidades para que os nossos alunos cresçam. A gente monta todo ano uma tenda menor do que essa aqui, mas parecida com essa, lá na USP, para a gente receber em torno de 750 estudantes e seus aproximadamente 300 professores orientadores. Uma coisa que é importante é que, para que o aluno possa se desenvolver em profundidade,
o que a gente estimula e a gente sugere é que você não faça equipes muito grandes. Então, no máximo 3 alunos que identifiquem um problema. Então, pode ser um aluno sozinho, 2, ou no máximo 3, identifiquem um problema. Ou, se tiver um projeto maior, você divide, né, em 2 subgrupos, que ele vá a fundo mesmo, para escrever qual é o problema que ele quer entender melhor, né, porque ele quer descobrir alguma coisa, ou qual é o problema que ele quer resolver. Né? Então, ele vai não só entender o problema, mas desenvolver alguma coisa para resolver. A gente já recebeu finalistas, não é submissões. Né? A gente já teve finalistas ao longo desses anos todos. Esse aqui está um pouquinho desatualizado, que a gente já está em 2015, mas de mais de 900 municípios diferentes. Então, o objetivo da FEBRASE é a gente conseguir enxergar o que está acontecendo no país. Tá? Podemos passar o vídeo institucional para a gente ter uma ideia e ver algumas carinhas além da minha? A FEBRASE é um programa de estímulo à cultura científica, à inovação e ao empreendedorismo nas escolas da educação básica e técnica do Brasil. Os principais objetivos da FEBRASE são estimular e desenvolver ações que despertem novas vocações para ciências e engenharia e também induzir práticas pedagógicas inovadoras nas escolas. Pesquisa científica, ela tem que fazer parte do dia a dia da escola. A época do professor livresco, daquele professor que dá aula apenas pelo livro, já acabou. Anualmente, realizamos uma amostra de estudantes finalistas de todo o Brasil desde 2003. Podem participar estudantes do 8º e do 9º ano, estudantes do ensino médio e do ensino técnico de todas as escolas do Brasil. Ao longo destes últimos 11 anos, participaram estudantes e professores orientadores de mais de 1.000 escolas de todo o país, de 900 municípios diferentes, representando 26 estados e o Distrito Federal. Foram mais de 1.600 inserções espontâneas na mídia, destacando o talento desses jovens em todo o país. Olha, a Universidade de São Paulo abriu as portas para uma nova geração de cientistas, né? Começou hoje a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, com eventos de estudantes que ainda nem entraram na faculdade. Em São Paulo, visitamos a maior feira de ciência da América Latina. Todos os anos selecionamos finalistas para competições e feiras internacionais. E na principal delas, nós já obtivemos mais de 34 prêmios extremamente relevantes para o país. Nossa, é mágico, é a melhor sensação do mundo, não tem palavra que explique subir nesse palco e colocar essa medalhinha no peito. Quando eu cheguei aqui, eu achei que o ápice era chegar até a Intelesf. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria representando o Brasil e muito menos ganhando um prêmio para o Brasil. Tudo deu certo, os meninos estão aqui, tive a oportunidade de ver eles subindo aquela rampa, aquilo é maravilhoso com o professor. Só em 2013 foram mais de 24.500 estudantes finalistas que participaram nas 65 feiras afiliadas, além daqueles que enviaram seus projetos diretamente à FEBRASE. Gente, vamos estudar a próxima FEBRASE. Vejo vocês lá. É muito bom aprender, não é? E aqui eles estão mostrando as invenções e as descobertas deles, né? Não dos outros. É claro que eles têm que falar aquilo que eles acharam na internet que não é deles, tudo que eles estudaram que não é deles, o que o professor fez, o que eles fizeram, mas aqui eles são valorizados pelo protagonismo e os professores valorizados pela orientação. Aquela menina que subiu no palco, como exemplo, tá? Eu tenho outros exemplos de escolas públicas e privadas, mas essa menina, na primeira participação dela, fazendo um projeto,
ela foi selecionada na Mostra Paulista, da Mostra Paulista foi selecionada para a Febras, da Febras foi selecionada para a Feira Internacional, e na Feira Internacional ela ganhou 2 prêmios diferentes. E não é, ela é linda, maravilhosa, mas ela não é um gênio. Você fala assim, nossa, essa menina tinha um QI excepcional, ela é uma estudante normal, ela mesma fala isso, né, que ela é uma estudante normal, mas ela se interessou por fazer. E aí você vê, você vai para uma feira onde participam 70 países diferentes e que só em torno de 15% dos alunos nessa feira são premiados, e os nossos alunos, que são em minoria, tem muito mais americano nessa feira do que brasileiros, e a gente consegue ganhar prêmio tanto com alunos de escolas privadas como com alunos de escolas públicas. Aqui a gente tem o prêmio Professor Destaque. Todo ano a gente escolhe um professor por alguma razão. Eles têm que postar no YouTube para a gente, os professores que são selecionados, né, dos projetos que são selecionados, a gente pede assim, orientador, você que agora é um orientador finalista, mande um vídeo para a gente contando como é que você trabalha na escola. Isso aqui é uma armadilha, né? Para a gente aprender com eles. Pô, como é que o cara trabalha na escola? A gente quer saber, né? Então, todo ano a gente recebe uma quantidade enorme de vídeos desses professores, em torno de 300 professores que participam por ano. A gente monta uma banca, é tipo o Big Brother, né? A gente assiste todos os vídeos e a gente seleciona 10 para que durante a Febras se apresentem ao vivo lá no palco e contem para a plateia como é que eles trabalham, tá? Isso é uma forma da gente poder compartilhar com o outro, porque eles postam tudo isso no YouTube para a gente poder ver depois e compartilhar. E aí todo ano, quem está no auditório, mais uma banca que a gente monta, mais a gente olha o desempenho dos alunos desses professores na feira, para a gente decidir, né, com essa banca quem é que vai ganhar o prêmio Professor Destaque daquele ano. Então os 10 são agraciados e um é escolhido. A Fernanda, em 2012, foi a nossa escolhida, porque ela estava fazendo um trabalho realmente diferenciado. Ela chegou numa escola que não tinha laboratório nenhum. Ela conseguiu mobilizar os alunos para pegar uma sala que só tinha lixo, né, tranqueira na escola, transformar uma sala de tranqueiras num laboratório de biologia. Começou a fazer projetos. Tempos depois, ela conseguiu ser selecionada, seus alunos selecionados na Febras. Em 2012, ela foi agraciada aqui. No ano seguinte, os alunos dela ganharam o prêmio na Feira Internacional. Ela ficou até com mais energia, acredito eu, né, com o prêmio, conseguiu mais apoio. O professor Fernando, meu vídeo ali da Febras está desatualizado, porque este ano o professor Fernando, na Feira Internacional, 2 alunas orientadas pelo Fernando, que é de uma cidade do interior do Ceará, ganharam 2 prêmios diferentes na Feira Internacional, incluindo de uma sociedade científica $10 mil, $10.000, para investir num projeto lá na localidade deles. Então, um professor que já vem, ele falou, acabou o tempo do professor Livresco, lá naquele vídeo, lembram? O tempo do professor Livresco acabou. Né? Em 2013 ele ganhou um prêmio. Neste ano, as alunas dele foram selecionadas pela Mostratec, não foi pela Febras, foram para a Feira Internacional com a delegação brasileira e ganharam 2 prêmios. O professor do Pará, ali, alguém já conhece o professor Gilberto? Esse aqui é um professor mobilizador, ele está virando um grande organizador de feiras no estado do Pará, em vários municípios. Então, esse poder de mobilização... Vocês não viram ele no Caldeirão do Huck? Sim ou não? Levanta a mão quem viu. Então, a gente tem pautado, tanto alunos quanto professores protagonistas, a gente manda para todos os veículos que você possa imaginar. A gente só não conseguiu ainda fazer com os caras botarem na novela, mas a gente chega lá. Tem que pôr, né? No Caldeirão do Huck, a gente conseguiu que eles criassem aquele quadro. A empresa, a produtora, fez o piloto dentro da Febras, entrevistando alunos e professores para convencer a produção do Luciano Huck que valia a pena investir nos jovens inventores. E esse professor é um dos professores que já foi lá. O Fernando eu não tenho certeza. Tá? A gente tem que colocar os professores na moda. É muito bom aprender, é muito bom ser professor, é muito bom ser professor de escola pública e escola privada. Aqui estão os nossos contatos. A Febras acontece sempre em março, eu não lembro decor os dias em que ela vai acontecer, mas no nosso site a gente já tem essa informação. Até o final deste mês, quem já estiver fazendo projetos na escola pode inscrever seus projetos, acho que até dia 30 de outubro. Tá? Aqui são os nossos contatos. E eu queria abrir agora para vocês fazerem perguntas, comentários, alguma coisa que vocês queiram saber. Estou aqui à sua disposição. A faixa etária? Não, é o seguinte, eu sou estudante de arquitetura, né? Sim. No Unicelma. E a pergunta tem que fazer parte lá do como é que diz?
Lá na universidade do grupo de pesquisa, não é? Não, então, para participar da FEBRASE tem que ter abaixo de 20 anos para ser estudante autor. Né? Então, Sim. quem tem que fazer as invenções e as criações tem que ser alguém com menos de 20 anos que esteja matriculado numa escola no Brasil. Pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro. Não é nível superior. Não, em nível superior o que você pode ser é orientadora. Você pode orientar alguém que esteja na educação básica. Ah, tá. Então, o orientador pode ser tanto um professor da escola, como alguém universitário que queira ajudar Não, na mas escola. eu ainda estou no segundo período. Então, mas você pode participar de outros eventos para universitários. Depois eu posso te dar algumas dicas de alguns para universitários. Tá Esse bom. aqui é focado nessa faixa etária, porque a gente tinha que escolher alguma. Tá? Mas os universitários fazem coisas incríveis. Por exemplo, na semana que vem, no dia 26, lá em São Paulo, a gente vai ter um evento que é de iniciação científica. Então, jovens universitários que queiram participar do simpósio de iniciação científica da USP, todo ano a gente tem uma chamada. O evento acontece entre agosto e outubro, porque esse ano a gente teve mais de 3 mil alunos inscritos. Esse é um outro evento, que aí a faixa etária é qualquer, basta que esteja num curso de graduação. Então, para o ano que vem, já estou contando com você. Como é que você chama? Josilene. Então, fica atento que a USP tem um evento de iniciação científica para alunos de graduação. A FEBRASE é para os menorzinhos ainda. Meu nome é Elson. Eu gostaria de perguntar... Você é daqui do Maranhão? Sim. Para participar da FEBRASE é necessário, então, você passar primeiro das feiras associadas? Não, boa pergunta. A gente reserva mais ou menos metade das nossas vagas para finalistas que sejam selecionados pelas feiras afiliadas. E hoje a gente tem 100 feiras afiliadas. A outra metade é para submissão direta. Por quê? Porque existem algumas localidades que não tem feira nenhuma e que os alunos têm muita dificuldade para conseguir participar. Então, eles podem mandar direto. A gente tem mais de 400 voluntários que leem todos esses relatórios que são mandados para a gente diretamente, para a gente conseguir selecionar um número, né, que a gente todo ano tem ali em torno de 300 e poucas vagas de projetos, né, de exposição. Significa em torno de 750 alunos que participam. E a gente faz aquele monitoramento para ver também, olha, quais são regiões que ainda não tem feira nenhuma. Né? Porque como a FEBRASE é brasileira, o nosso objetivo não é para ser a feira de 10 escolas que estão super bem em projetos, mas é a gente conseguir ter uma amostra representativa. Então a gente reserva um determinado número de vagas para cada estado. Existe um número máximo de estudantes que podem participar de uma mesma escola, que vem diminuindo a cada ano. Porque a ideia é que a gente tenha justamente essa possibilidade de ter muitas feiras pelo país inteiro e que a FEBRASE seja principalmente essa vitrine para a gente conseguir mostrar como é possível. Porque as pessoas que não conseguem fazer projetos como esses meninos fazem não acreditam que eles são capazes de fazer. Tem alunos aqui e de qualquer lugar do país, gente. Não estou falando que é das escolas de ciência, de qualquer lugar do país. Quando você pega ali, ele tem um talento tão grande para ciências e engenharia, melhor do que muitos alunos estão fazendo mestrado, doutorado com a gente lá na USP. Né? Que eu falo assim, nossa, esse aqui eu queria pôr direto no mestrado, no doutorado. Porque os alunos também são avaliados, o trabalho que é enviado é avaliado no contexto dele. Então, para a faixa etária dele, você olha lá, não, mas ó, ele tem 13 anos, ou ele tem 15 anos. Ele está num lugar que não tem laboratório. Né? O professor dele não é especialista, e ele já conseguiu fazer tudo isso. Né? Ele é curioso, ele tem rigor, ele fala a verdade, ele escreve o que deu certo, o que não deu certo. Por exemplo, teve um projeto que um professor especialista na área de química, ele veio falar para mim, falou assim, nossa, quando eu estava conversando com aquele estudante, acho que era do interior do Alagoas, tudo que eu perguntava, o menino já tinha pensado sobre, já tinha ido atrás, ele tinha feito, ele queria provar que um determinado material tinha uma característica adequada para produzir energia, como se fosse um carvão. Ele pegou um resíduo, que era um problema, e estava querendo aproveitar aquele resíduo, mas ele precisava ver a capacidade calorífica, uma série de medidas que ele tinha que fazer. Só que ele não tinha equipamento na escola. Então, que ele foi na internet descobrir como é que ele poderia fazer um equipamento de baixo custo para tentar medir. Aí o professor falava assim, mas você não tem precisão nisso, né? Aí ele falava assim, mas professor, eu não tinha um equipamento e eu queria comparar duas coisas. Então, eu fiz um equipamento rudimentar que eu tive uma comparação relativa. Agora que eu tive resultados interessantes, eu estou procurando parceria, pode ser com o senhor, né, para poder fazer medidas com equipamentos, né, de maior precisão. Então, é esse tipo de aluno que a gente gostaria de estar dando oportunidade. Porque às vezes você tem um outro que está num laboratório avançado, que ele fez um excelente projeto, mas por quê? Porque o orientador falou o que ele tinha que fazer. Ele é obediente, ele fez tudo direitinho, mas às vezes ele não tem tanta curiosidade, tanto potencial quanto um outro. Então, o processo de avaliação
não é o foco no resultado do projeto, mas é olhar o aluno no contexto dele e o que ele conseguiu fazer. Foi claro? Eu gostaria de saber, Roseli, se no Maranhão tem alguma feira já associada. Eu até pedi para alguém da minha equipe fazer esse levantamento, mas vocês podem entrar no nosso site, porque todo ano a gente renova o processo de afiliação. Então, não basta ela ter se afiliado uma vez que ela vai continuar sendo afiliada. Ela tem que mostrar os resultados, se ela cumpriu o que prometeu, etc. Então, todo ano a gente olha de novo e vê se aquela feira vai continuar sendo afiliada ou não e quantas vagas vai ter. Se vai ter 1, 2, 3. Né? A gente tem um caso interessante aqui do Maranhão, que é a Imperatriz. Imperatriz tem até uma briga lá, porque eles criaram tanta feira que eu já falei para eles que eles têm que fazer um acordo. Porque teve uma menina, uma vez, que viu a propaganda na TV e que se inscreveu. E como a gente tem um determinado número de vagas, né, por estado, Imperatriz selecionou uma menina para a feira lá brasileira. E, na época, para poder ir para a feira internacional, a gente tinha que mandar 6 projetos individuais e 3 em grupo. E tem uma parte dos projetos tinha que ser do Nordeste, que a gente dividiu o Brasil em 3 macro-regiões. Essa menina, apesar do projeto dela na época não ser tão avançado, não tinha chance para ganhar prêmio, mas foi selecionado para ir para a feira internacional. Os professores, eram 2 professores, um orientador e um co-orientador, eles ficaram enlouquecidos. Eles conseguiram se mobilizar, eles foram para a Feira Internacional conosco, e quando eles voltaram, eles criaram um clube de ciências, fizeram vários seminários. Sei que aí aconteceu, vocês têm que dar uma olhada no que está acontecendo lá em Imperatriz. Um desses professores, hoje, ele está no programa de mestrado lá na USP, no programa de ensino de ciências. Ele decidiu sair um pouquinho de Imperatriz e ele foi aprovado no programa, está fazendo pós-graduação lá na USP. Então, tem outros casos aqui do Maranhão, mas eu não vou saber responder agora de cara. A gente entra lá no nosso site e confere, mas a gente está precisando muito de gente do Maranhão. E o trabalho no Maranhão cresceu muito. Hoje a gente tem tido selecionados, né, no estado do Maranhão com trabalhos de altíssimo nível, né, no nível suficiente para ganhar prêmios também em competições internacionais. Tem várias iniciativas no Maranhão, de algumas escolas privadas, de um grupo de professores de escolas diferentes, de escolas públicas, tem um grupo da universidade, eu não vou lembrar dos nomes todos, mas tem pelo menos uns 4 grupos muito fortes, né, que às vezes eles trabalham juntos, às vezes não, né, mas é um pessoal extremamente criativo. Já encontrei, eu fui outro dia para Goiás dar uma palestra, encontrei um menino que era lá de Imperatriz, e que agora está como professor lá em Goiás. Ele passou pelo Enem, acabou indo para a Federal em Goiás. Aí, quando cheguei lá, estava ele na plateia, agora ele é professor. Então, Imperatriz e outras cidades aqui do Maranhão que participam ali. Porque tem uma feira que é a Feira Tocantiana. Agora eu não lembro os nomes todos. Me desculpe, pessoal, porque eu não consigo decorar tudo. Eu tenho que ir lá na internet. Professora, boa tarde. Primeiro, parabenizar pelo trabalho. Tá? Essa feira eu acho que é importante, né? A gente vê a grandiosidade, né, da sua importância e todo o trabalho. E quando nós soubemos a respeito da FEBRAS com mais detalhe, né, de onde você é? Daqui? Eu trabalho na Secretaria de Ciência e Tecnologia, estamos implantando o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia, o IEMA, e nós já temos uma escola vinculada ao nosso instituto, que é o Maristas, né, o Marcelino Champagnat. E quando alguns dos nossos representantes, né, estiveram em São Paulo, acho que foi, salvo engano, na SBPC, né, e trouxeram essas informações mais atualizadas sobre a FEBRAS e alguns materiais para que divulgássemos, né, e fizemos aí para essa unidade nossa, o Marista, essa divulgação, porque lá eles são alunos também que têm inventivos, gostam de curiosidades científicas e alguns têm até participado de eventos. Recentemente eles estiveram em Sydney participando da feira de robótica, né? E eles já têm sido premiados. Foram premiados no Nordeste, premiados em Brasília, a nível nacional, e participaram lá em Sydney, competindo lá, inclusive, uma escola, acho que do SESI, São Paulo, que foi a premiada, uma das, né? E eles têm estado motivados para participar. E eu já havia colhido informação, inclusive o André já tocou nesse assunto aqui, e eu ia fazer justamente essa pergunta, mas da limitação, né? Porque há uma limitação da participação
de trabalhos, e eu já sabia, inclusive, desse caso de Imperatriz, né? Porque quando nós fomos investigar, sabíamos e há uma limitação. O que fazer, o que pode ser feito para aumentar esse número de vagas? Ou isso vai depender das filiações, ou seja, se tivermos as feiras, as filiações aqui, aí nosso quantitativo aumenta. Então, é uma garantia? A gente tem um comitê, não sou eu que faço essa avaliação. Nas primeiras, eu fazia parte até do comitê. Hoje em dia, o comitê decide e eu só olho o que eles fizeram, né? O comitê, quando é uma proposta de uma feira nova, a feira não tem histórico. Então, ela está falando quais são as articulações, o que ela está conseguindo, o que ela está prometendo. Então, a gente recebe afiliações de feiras novas também. E das feiras antigas, a gente olha o histórico. E, por exemplo, se você tem uma cidade que tem 4, 5 feiras, a tendência no futuro, assim como a gente está diminuindo o número de alunos de uma mesma escola, né, a não ser que eles tenham sido selecionados e premiados em alguma feira, né, a tendência é a gente fazer a mesma coisa, porque o que a gente quer incentivar é que a gente consiga ter aí um ecossistema de feiras. Então, que a gente consiga ter, por exemplo, uma feira estadual no Maranhão, uma feira forte. Alguns estados, por exemplo, se você for para o Mato Grosso do Sul já tem uma iniciativa estadual super forte e articulada com outros movimentos, né? Então, a tendência é a gente conseguir ter um ecossistema desse tipo. É que o Brasil é muito heterogêneo, então tem de tudo, né? Então, a cada Febrace, até pelos prêmios que a gente cria, a gente está sempre de olho. Por exemplo, quem fez o curso ápice, não fez, né? Onde que será que a gente precisa estar fazendo alguma atividade? Então, quando vocês me convidaram para vir aqui no Maranhão, eu falei, nossa, no Maranhão eu quero ir, né? Porque é extremamente importante, aqui no Maranhão, a gente ter uma iniciativa que possa envolver o Estado inteiro, né? E canalizar a criatividade, né, que vai vir de outras feiras que não tenham ainda uma dimensão estadual. Ou pode ser que não, né? Pode ser, puxa, tem uma briga aí, né, de Imperatriz. Estou brincando. Mas alguns estados que são grandes, às vezes é interessante que você tenha 2 ou 3, dependendo do tamanho. A gente tem realidades muito diferentes, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro também tem uma iniciativa estadual muito estruturada. Tem um Museu de Ciências lá que coordena uma feira, que ele está super bem articulado ali com um conjunto de municípios. Então, a tendência, assim, até tem um dos vídeos ali que eu falo assim, a nossa missão só estará cumprida quando a gente conseguir que os 5.600 e tralala municípios tenham suas feiras municipais. Né, em que cada escola a gente possa ter esse tipo de atividade, não só aquelas atividades, mostras culturais que existem nas escolas, mas que uma parte dessas mostras possa ter esse caráter investigativo, porque esse caráter investigativo ele é transformador. Muitos dos alunos que participaram pela Febrace, hoje eles têm empresas nos municípios ou em outros lugares, né? Eles estão super bem posicionados dentro das carreiras acadêmicas, eles entraram nos cursos que eles realmente queriam, né? Tem um dos meninos que participou de uma a gente está fazendo uma coletânea agora de uma série de inspiradores, vídeos com alguns professores, mostrando as trajetórias e de alguns alunos que participaram desse tipo de atividade, para mostrar como a trajetória deles é extremamente diferenciada. A gente tem uma professora, por exemplo, no estado de Tocantins, que ela começou provocada pelo aluno, né? E depois de um tempo ela acabou orientando o trabalho, estando no Tocantins, de 2 alunos no Amapá, que descobriram pela internet, né, que ela fazia esse tipo de trabalho. Hoje ela coordena uma feira na capital. Então, assim, você tem várias trajetórias, né, de professores que até passaram a ter mais prazer, né, de trabalhar, depois motivados pela provocação dos alunos. Então, assim, acho que tem realidades diferentes. O estado do Maranhão tem um potencial enorme, como todos os outros, né? Porque assim, as crianças que a gente tem na escola, os professores, são pessoas com potencial enorme, enorme. Porque cada lugar que a gente tem nesse país tem problemas específicos que às vezes você não tem em outros lugares. Então, quando ele passa a observar o entorno, ele vê problemas, às vezes, ambientais, problemas sociais, etc. Só que ele tem que usar o método científico para ele não correr nenhum risco. Porque se ele começa a fazer até que seja uma mera entrevista com seres humanos, que às vezes ele acha que isso é inofensivo, dependendo do tipo de pergunta que você faz, você pode se colocar em risco. Né? Imagina que a hipótese da criança é assim, tem violência nesse lugar aqui porque tem tráfico de drogas. Então eu vou chegar lá e ficar perguntando para as pessoas. Nossa, é só um questionário. Não é, né? Eu posso correr risco físico, risco emocional. Então, essa questão de como é que eu faço um projeto,
né? Planejar antes de fazer. Teve um ano que teve umas crianças que a gente sempre fala assim, olha, se você não tem orientador, não comece a fazer a pesquisa. Primeiro você tem que achar um professor da escola ou um adulto maior do que 21 anos que seja qualificado para ser o seu orientador. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. A gente tem um canal de comunicação. Teve um ano que tinha uma criança, não lembro qual era a idade, mas que queria aproveitar a energia da panela de pressão, que fica saindo, para produzir, não lembro o que era. A gente você não pode fazer isso na sua casa. Você pode fazer um projeto desse. Primeiro faça seu plano de pesquisa. Procure um professor. Ele vai arrumar um laboratório onde alguém vai poder fazer esse experimento para você. A hipótese é sua. Todo o desenvolvimento é seu. Mas algumas atividades experimentais você não vai poder fazer. Por exemplo, em biologia. Tem algumas coisas que eles também não vão poder fazer nem na escola e às vezes nem no laboratório. Mas ele vai fazer todo o trabalho e na hora de fazer a análise, ele vai mandar para algum lugar que possa fazer essa análise. Mas isso a gente só aprende na hora que você começa a fazer o projeto, né? Então, o primeiro passo que a gente coloca ali é escolha o tema. Cuidado com a questão da autoria, né? Porque eu não posso falar que uma coisa é minha se é de outro. O plano de pesquisa. Então, primeiro, pensa no que você quer fazer, escreva. Você pode mudar de ideia, mas está escrito. Outra coisa que a gente fala lá, o diário de bordo, até com os nossos alunos da universidade. O cara tem uma ideia, não escreve nada, depois aparece. Né? Tem que ter um registro cronológico de tudo que você fez. Então, criar esse hábito, né, de achar que aquilo que você está fazendo é importante, que você tem que anotar, é uma coisa que tem que ser cultivada desde o jardim da infância. A FEBRASE trabalha nessa faixa etária, mas quando a gente vai em qualquer lugar, a gente sempre fala, olha, se você tem uma feira na escola, no município, você tem que usar todas as faixas etárias, desde o berçário. Né? Por quê? Porque as crianças estão perto de casa, então elas podem participar. Na FEBRASE, elas vão ter que se deslocar para ir para um outro estado, é bastante complicado você levar crianças pequenas. Tem gente até que faz isso, mas isso é muito mais complicado. Então, a gente tinha que focar em alguma faixa etária, porque o número de vagas, como você falou, a gente não tem todos os recursos que a gente gostaria, então a gente escolheu. E é um conselho que eu dou para vocês, por exemplo, às vezes vocês querem fazer uma feira na escola, uma feira estadual. Não precisa ser grande. Ela pode ser pequenininha. A feira internacional que a gente participa, ela deve ter uns 70 anos de idade agora. Essa maior, né, que acontece nos Estados Unidos, que reúne 70 países. Ela começou com 30 projetos. 30. A FEBRASE a gente começou com 93 projetos selecionados, que dava mais ou menos 250 alunos. Então, você não precisa começar grande. O que você precisa é começar com quais são os seus valores, o que você quer provocar nos alunos e nos professores que você quer envolver. Outra coisa que eu defendo é que não deve ser obrigatório. Por exemplo, você vai fazer uma feira de ciências na escola, então é obrigatório todo mundo participar e vai valer nota. Putz, já estragou. Né? Eu tenho vários exemplos de escolas que começaram como um clubinho, né? Às vezes até no extracurricular, se a escola não tem uma grade horária boa, com quem queria, 1, 2 grupos, foi por causa da Fernanda, por exemplo. Na hora que começou a ter resultado, todo mundo queria participar, todo mundo queria ajudar, e aí a coisa vai crescendo. Né? Então, não querer começar grande, até porque às vezes o professor às vezes não tem adesão na escola, às vezes ele está meio sozinho, mas na hora que você começa a ter resultado, as pessoas começam a prestar atenção. Falam, nossa, né? Tem um de Abaetetuba, lembra do professor Gilberto? Que eu mostrei lá, que ele foi o de 2015. O Gilberto levou uma vez um aluno dele, que tinha participado de uma das primeiras FEBRASES, ele levou alguns anos depois um menino para mostrar que ele já estava na universidade, etc. Ele veio contar a experiência dele. Aí ele falou assim, olha, quando a gente mandou o primeiro projeto para a FEBRASE, lá da Abaetetuba, todo mundo só sabia de Abaetetuba porque tinha saído uns escândalos na televisão sobre algumas coisas envolvendo menores de idade, né? Lembra que teve uma época que teve uns problemas que prenderam uma menina no presídio, deu uma confusão danada. Então, o que a gente sabia de Abaetetuba, a gente sabia de Abaetetuba, mas eram só coisas ruins que apareciam na televisão. Quando ele foi selecionado e recebeu a cartinha, né, da Universidade de São Paulo, falando, parabéns, você foi selecionado. E depois a gente fala, dicas para você obter patrocínio para conseguir ir para a FEBRASE, porque a gente não paga para as pessoas irem para lá. A gente quer justamente que elas busquem o recurso para que elas se tornem conhecidas. Aí o menino contando para a gente, quando a gente recebeu a cartinha, a gente nem acreditou, né? Mas o que a gente tinha feito? O projeto deles era assim, tinha um córrego que estava muito poluído, porque tinha um matadouro na região que jogava o resíduo direto no córrego. E aí os meninos, na hora de investigar o problema,
Fala assim, mas a solução podia ser fechar o matadouro. Não, mas não pode ser essa solução, senão nossos pais vão perder emprego. Então, eles começaram a investigar uma série de coisas e eles descobriram que era possível fazer um biodigestor. E aí, para poder saber como aquilo funcionava, para poder ir lá no matadouro e convencer, eles começaram a fazer um biodigestor na escola. Né? Só que eles eram ridicularizados na escola, né? Porque todo mundo chamava eles dos meninos do merda, porque eles usavam, né, os resíduos, as fezes, e aquilo ali no começo tinha um cheiro danado. Então, no começo, eles eram ridicularizados na escola. Na hora que eles foram selecionados para a feira, eles passaram, né, a falar, nossa, como assim? Depois que eles ganharam um prêmio do Instituto Votorantim, então, que eles foram visitar lá um centro de recuperação ambiental, e aí a coisa mudou. Né? Então, às vezes o professor começa solitário. Ninguém apoia, às vezes nem a escola apoia. Mas depois que começa a ter resultado, aí as coisas mudam. Na FEBRASE a gente tem várias histórias, a gente está à disposição para contar para vocês muitas. Muitas são contadas pelos próprios professores nos materiais que a gente tem, então vale a pena. E vale a pena ir na atividade presencial também, porque em 3 dias, às vezes, de evento, você cresce mais do que se você fizesse um trabalho de formação de um ano inteiro. Porque você tem a oportunidade de ver formas diferentes de trabalhar. Na hora que você vê os materiais produzidos pelos alunos, você fala com os alunos, você fala com os professores, é um investimento, eu sou suspeita para falar, né? Mas vocês podem ir lá e conferir para ver se eu estou falando verdade ou não. É uma experiência onde você vai conhecer pessoas de realidades muito diferentes e que acabam, né, bolando estratégias, e esse compartilhar ele é extremamente importante. Né? E às vezes você lê num livro, mas não cai a ficha na hora. E às vezes, quando você tem a oportunidade de conversar com alguém, né, que se assemelha a você, fica mais fácil de você conseguir. Né? Não sei se eu te respondi. O ano que vem eu quero vir aqui, e aí vai ter a exposição dos meninos. Eu não tenho meninos, né, aqui nessa faixa etária, esse ano mostrando as invenções? Então eu quero conhecê-los. Muito bom. A gente tem que incentivar essa juventude, porque eles são o fruto do trabalho dos professores. Né? Se eles vão conseguir ter grandes resultados, o trabalho todo começa na escola. Quem mais? Ninguém? Eles estão cansados de mim. Gente, muito obrigada pela atenção. Bom, queria agradecer a professora Roseli, Meu nome é Nairobi Pereira, eu tenho 19 anos e curso Biologia no Instituto Federal de São Paulo, Campus São Roque. Eu comecei a desenvolver projetos científicos no ensino médio, quando eu ainda estagiava no Instituto Butantan. O projeto que eu desenvolvia no Butantan era baseado na extração que eu tinha feito de uma neurotoxina do veneno do escorpião, que possuía propriedades antimicrobianas. A partir desse estágio, eu participei da minha primeira feira de ciências, que foi na MOP, e depois eu participei da FEBRASE, que foi quando eu consegui a vaga para participar da Intel ESF lá nos Estados Unidos. Nossa, a FEBRASE foi um sonho. Eu nunca vi tanta gente reunida e os alunos, as pessoas te conheciam, pessoas que você não conhecia, mas que estavam ali com projetos inovadores, projetos super bacanas de diferentes áreas, e que tinham o propósito de fazer a diferença. Depois das participações da feira, eu realmente decidi o que eu queria ser na vida. E eu prestei vestibular para Biologia, passei e já estou no 2º ano da faculdade. Agora que eu comecei o estágio aqui no Instituto do Coração, e eu estou adorando. Eu consegui o contato do professor Chico aqui no Laboratório de Biologia Vascular, quando eu estava apresentando meu projeto na FEBRASE, e uma aluna dele se interessou muito e me convidou para conhecer o laboratório. E eu descobri que medicina também tem algumas matérias que seriam interessantes fazer, então quem sabe eu um dia faço medicina e continuar na área da pesquisa, que é o que eu gosto, realmente. Desenvolver projetos que possam ser utilizados por pessoas que necessitam isso, porque a gente vê a situação do nosso país, a gente precisa de inovações, né?
ela queria saber por que o escorpião está tanto tempo no planeta. Ela começou a estudar o veneno do escorpião. Ela estudava numa escola pública do lado do Instituto Butantan. Oi? Oops, sorry. Então, e aí você vê, por exemplo, uma avaliadora, uma estudante de pós-graduação, uma avaliadora da FEBRAS, acabou dando a dica para ela do INCOR, que tempos depois ela acabou conseguindo agora um estágio no INCOR. Essa menina, daqui a alguns anos, eu tenho vontade de entrevistá-la novamente, porque eu tenho certeza que ela vai ajudar a gente a descobrir coisas na área de biologia que vão ajudar muita gente. Você vê, descobrir o que você gosta de verdade, né? Agora já quer fazer medicina. Maravilhoso, né? Outras crianças e outros jovens que estudaram na mesma escola dela, que não se envolveram com esse tipo de projeto, nem enxergaram essas possibilidades, né? Então, trouxe ela só como um exemplo, mas a gente tem aí, não lembro mais quantos, em 14 anos, vezes 700 e poucos alunos, a gente tem, né, um leque enorme de exemplos de professores e de alunos de escolas públicas e privadas, que cada um com a sua história, né, consegue mostrar. E é legal entrevistar os do Maranhão. Tem histórias belíssimas. É que a gente não tinha dinheiro para vir fazer os filmes agora do pós em outras localidades. Então a gente está começando com aqueles que estão mais perto lá da gente nessa série aí de inspiradores. Preciso da ajuda da secretaria para fazer aqui. Fechado? Quem que é? Ah, é com o André. André que paga a conta aqui. Ok. Bom, queria finalizar, agradecer a palestra e a todos que ficaram aqui até o final. Uma palestra muito interessante, muito instigante. Como o professor Dario falou, nós estamos construindo um Instituto de Educação de Ciência e Tecnologia. E está muito dentro das nossas discussões essa coisa da educação científica. E isso, então, nós devemos visitar, devemos conhecer um pouco mais para tentarmos implementar dentro do nosso IEMA um pouquinho de educação científica, essas ações inovadoras. Eu acho que esse foi o primeiro contato e aqui é amadurecer novos contatos.